Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu quero falar sobre intercessão profética e estratégica. Para você entender melhor esse assunto, você pode ler o livro Uma Nação de Profetas. Esse é o segundo livro que eu escrevi. Tem um capítulo que eu falo apenas sobre intercessão profética. A intercessão profética, ela é o ministério mais silencioso, mas ao mesmo tempo mais decisivo do reino. É o ministério que, a maioria das vezes, ele não aparece, mas ele é essencial. Porque o ministério de intercessão é o chamado de homens e mulheres que se colocaram na brecha entre o céu e a terra, que vão sustentar causas, povos, nações diante de Deus. No livro Uma Nação de Profetas eu escrevi assim: o intercessor é a sentinela espiritual da geração. Enquanto outros dormem, ele vigia. Quando outros se calam, ele se levanta. Ele carrega em si o peso do céu e o gemido da terra. E aqui está a essência da intercessão profética, porque se nós vamos pensar em guerra espiritual, nós precisamos entender sobre intercessão. Porque a essência da intercessão profética é o quê? É vigiar, é discernir, é cooperar com o Espírito Santo no cumprimento dos propósitos de Deus sobre a terra. A intercessão estratégica é o braço prático dessa vocação. Deixa eu te explicar. Ela vai organizar, direcionar e sustentar a oração profética, para que ela seja precisa e eficaz. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O intercessor é aquele que se coloca na brecha. Então, olha o que Ezequiel está dizendo, capítulo 22, verso 30. Deus falando: busquei um homem que se colocasse na brecha perante mim por essa terra. O Salmo 106, verso 23 diz assim: Moisés, seu escolhido, se pôs na brecha diante dele para desviar sua indignação. Então, na teologia bíblica, a brecha aqui representa o espaço entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Então, o intercessor é aquele que se coloca nesse intervalo, nessa brecha. E ele se coloca como mediador de misericórdia. Ele se coloca ali como intercessor. Então ele não apenas ora, mas ele sente, ele carrega, ele se identifica com o clamor de Deus e do povo. No livro Uma Nação de Profetas, eu coloquei assim: o intercessor não ora de longe, ele entra na dor do outro. Ele se torna o Moisés da sua geração, alguém que diz a Deus: se for preciso, risca o meu nome, mas salva o teu povo. É essa identificação que diferencia a oração da intercessão. Enquanto a oração fala sobre necessidades, a intercessão fala sobre a carga espiritual, esse peso espiritual. Então o intercessor é aquele que carrega um fardo que não nasce em si, mas no coração de Deus. Herman Bavinck diz assim: a oração de intercessão é a extensão do sacerdócio de Cristo na terra. Portanto, interceder é assumir o papel sacerdotal de Cristo, apresentando o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Então, apresenta o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Então, interceder é cooperar com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, Paulo vai dizer: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. A intercessão profética é, acima de tudo, uma parceria com o Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro intercessor. Então, o verdadeiro intercessor, ele não ora apenas a partir do que vê, mas ele ora a partir do que o Espírito Santo revela. Olha o que eu escrevi no livro Uma Nação de Profetas. O intercessor profético é aquele que aprendeu a ouvir antes de falar.
Ele não lança palavras ao vento, ele libera decretos alinhados com o coração do Espírito. Então, essa cooperação é o que transforma a oração em guerra espiritual. Então, o Espírito Santo, ele é o estrategista do reino. Ele é o estrategista do reino. Ele revela onde o inimigo está agindo, qual é a brecha, o que precisa ser fechado e qual palavra precisa ser liberada. Então, sem o Espírito, a intercessão se torna repetição. Com o Espírito, ela se torna revelação. John Owen vai dizer assim, o Espírito não apenas inspira a oração, ele é o próprio poder que faz a oração subir com eficácia ao trono da graça. Então, interceder no Espírito é discernir o que os céus estão dizendo. É trazer à terra o que o céu está fazendo. E aí, quando vamos pensar em intercessão, há níveis de intercessão. Pode ser uma intercessão pessoal, pode ser uma intercessão territorial, ou pode ser uma intercessão nacional. 1 Timóteo 2:1, verso 1 e 2, verso 1 e 2 diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Então a Bíblia vai revelar esferas de intercessão. Então cada uma tem um propósito e autoridade específica. Vamos falar da intercessão pessoal, vamos entender ela. A intercessão pessoal é a batalha pelo coração e pela santificação individual. Então o intercessor, ele luta pela integridade da própria alma, pois ninguém pode carregar o fardo da nação se não venceu dentro de si. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim, a verdadeira intercessão começa quando o altar interior é restaurado. A intercessão territorial, orar pela cidade, pela terra e pelos portões espirituais que influenciam toda uma região. Por exemplo, Daniel, ele intercedeu pela Babilônia e ele discerniu o tempo profético do retorno do povo. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim, cidades espiritualmente adormecidas são despertadas por intercessores que andam pelos muros, discernem portais e proclamam o nome do Senhor. Agora, nós temos a intercessão nacional. Aí envolve profetas e intercessores que se levantam em favor de uma nação inteira. É o tipo de intercessão que clama por justiça, clama por arrependimento, clama por avivamento. Olha o que eu coloquei no livro Uma Nação de Profetas. Deus não muda uma nação apenas com líderes políticos, mas com intercessores espirituais que movem o trono antes de mover a terra. Então, esses níveis, eles se completam. O intercessor maduro, ele entende que a autoridade espiritual é proporcional à fidelidade na esfera anterior. Então, eu não posso pensar em uma intercessão territorial se eu ainda não passei pela intercessão pessoal. Então, a fidelidade em um ponto é que me qualifica para a próxima. Senão eu vou entrar em uma realidade, em uma batalha, em uma guerra espiritual, onde eu não fui preparado. Então, cada fase dessa, e vamos usar essa expressão, ela vai nos preparando. Quando eu estou na fase da intercessão pessoal, não é apenas uma intercessão pessoal, é um treinamento, é onde eu estou sendo capacitado para os próximos níveis. Agora, vamos falar da oração estratégica. Por quê? Porque ela depende do discernimento. Isso é importante. Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a oração estratégica é aquela que nasce do discernimento profético. Eu preciso ter o discernimento. Lembre que discernimento é um dom. Ele não nasce da ansiedade humana, da necessidade. Ela nasce do discernimento. E isso é importante, porque é a intercessão que responde à direção do Espírito. E é ela que vai nos capacitar para dar a resposta certa, não é as circunstâncias. Então entenda isso. É a intercessão que responde à direção do Espírito. O Espírito vai trazer uma direção, é aí que entra o intercessor.
Em uma nação de profetas eu escrevi assim: a intercessão estratégica é guiada por discernimento e não por emoção. O intercessor precisa ouvir antes de agir, perceber antes de falar e entender antes de mover. Então entenda, este discernimento, ele envolve sensibilidade espiritual e ele envolve maturidade espiritual. Então não basta sentir, é preciso discernir o que o Espírito está dizendo e orar conforme a palavra. O que eu vejo na minha experiência pastoral é que muitos vão para a intercessão não por discernir, mas por sentir. Às vezes elas são movidas para esse ministério porque elas sentiram. Então tome muito cuidado. A gente caminha no discernimento. E o discernimento do Espírito é que me faz orar conforme a palavra. Então vamos lá. O profeta, ele intercede. O profeta intercede. O intercessor profetiza. Ambos são movidos pelo mesmo Espírito e pela mesma verdade. Olha o que John Piper vai dizer. O discernimento é a capacidade de ver o que o mundo não vê, porque o Espírito nos faz enxergar a realidade sobre a ótica de Deus. Veja como que o discernimento é importante. É você enxergar a realidade sobre a ótica de Deus. É você enxergar como Deus está enxergando. E eu e você somos limitados. Então, se não é por meio do discernimento, se não é o Espírito Santo fazendo isso, eu posso caminhar na intercessão em cima de um achismo, em cima de uma percepção minha. Essa percepção pode ser emocional, essa percepção ela pode estar enganada. Agora, quando é o Espírito Santo trazendo discernimento, aí é totalmente diferente. Então eu preciso do discernimento. Se você está aqui no seminário e você tem um chamado para intercessão, você precisa buscar discernimento. E o discernimento, ele vem na intimidade. O discernimento, ele é um dom espiritual. Ele é um dom espiritual. Então, quando a igreja intercede, e ela faz isso com discernimento profético, ela ora com precisão. Ela vai atingir o alvo. E aí, vai haver uma mudança da atmosfera espiritual. Vai haver uma mudança. Então, a intercessão verdadeira, ela gera transformação. Ela não é apenas emoção, ela vai gerar transformação. Tiago 5,18, a oração do justo é poderosa e eficaz. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então, entenda, a intercessão genuína, ela não se mede por lágrimas, ela não se mede pelo quanto eu me emocionei, ela se mede pela transformação. Então, o resultado é transformação. Então, ela não é uma descarga emocional, mas ela é uma intervenção espiritual. Então, o intercessor maduro, ele entende que orar é mais do que sentir. Ele entende que orar é gerar mudanças reais no mundo espiritual, e isso vai trazer uma mudança na realidade humana. Olha o que eu escrevi no livro Uma Nação de Profetas. A intercessão que apenas emociona não muda nada. A que transforma é aquela que nasce da palavra, se alimenta da fé e termina em obediência. Então, o verdadeiro intercessor, ele não busca experiências, mas ele busca resultados. E quais são os resultados? Arrependimento, salvação, cura, avivamento, uma volta para Deus. Então, a oração do intercessor não é sobre si mesmo, mas é sobre o reino. João Calvino vai reforçar dizendo assim: a eficácia da oração não está na eloquência das palavras, mas na integridade do coração e na fé que se submete à vontade de Deus. Então, quando o intercessor ora em alinhamento com o Espírito, o ambiente muda. O inferno se cala e o reino avança. Então, quando o intercessor ora em alinhamento com o Espírito, esse alinhamento tem que ser com o Espírito. Esse alinhamento é com o Espírito Santo, porque aí vai haver resultado. Deixa eu terminar essa aula com você. Intercessores, eles vão mover o coração de Deus. A gente vê isso por meio de Moisés, é tão claro, tão claro.
ele move o coração de Deus e ele vai mover a história de homens. Então a intercessão profética e estratégica é o ministério do meio, o lugar entre o altar e a nação. É ali que o intercessor se coloca, não como espectador, não, mas como participante da história divina. Deixa eu deixar uma última frase do livro Uma Nação de Profeta. Toda grande transformação espiritual começa com alguém de joelhos. Antes que Deus mude um povo, ele levanta um intercessor. Antes que o fogo caia, alguém restaura o altar. Então a nação, ela precisa de profetas que falem, mas também de intercessores que se calem diante de Deus até ouvir a sua voz. Então o intercessor não é aquele que vai para a presença de Deus para orar. A gente precisa ouvir primeiro. Porque o ouvir Deus é que traz esse alinhamento, essa direção, para que sejamos assertivos nas nossas orações. Então a igreja vence quando a intercessão deixa de ser um evento e ela se torna um estilo de vida. Efésios 6,18, vigie e ore em todo o tempo. Tiago 5,16, a oração do justo é poderosa e eficaz. Então o intercessor é aquele que se coloca na brecha e ele carrega o fardo dos céus. O intercessor é aquele que coopera com o Espírito Santo, né, em oração revelada. E o Espírito Santo faz isso. Ele revela. E existem níveis de intercessão, pessoal, territorial e nacional. Então, se eu quero ir para um próximo nível, permita-se aprender no nível que você está. E a oração estratégica, ela nasce do discernimento profético. Ela não nasce da emoção. Então, a intercessão verdadeira, ela gera transformação e ela não gera apenas sensações. Então, toma muito cuidado, ok? Porque a intercessão vai gerar transformação. Se está só no nível da emoção, você precisa avaliar, ok? Porque quando se fala de guerra espiritual, a intercessão é onde nós vencemos a batalha. Muitos acham que é no campo de batalha. Não, é na intercessão, é com o joelho dobrado. Se nós entendermos isso, será tão diferente. Nós vamos vencer batalhas, irmãos, porque seremos assertivos, porque temos a direção do Espírito Santo. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, na próxima aula, nós vamos falar sobre discernimento espiritual e os dons de revelação. Porque se você vai entrar nessa seara de guerra espiritual, discernimento, você viu aqui nessa aula de intercessão, o quanto ela é importante. Então, não tente entrar nessa seara se você não tiver o discernimento espiritual. Mas isso fica para amanhã. Então, eu quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula.